Tudo bom, pastor Valtair? Como é que o senhor tá? Tudo bem, minha querida. É bom retornar aqui a esse espaço. Eu estava presente hoje de manhã na igreja e já pude rever alguns amigos e alguns irmãos pessoalmente. Mas nesse momento de 5 horas aqui, nós vamos refletir sobre escatologia, o tema da hora. Dá para dizer isso, né? Dá para dizer que escatologia é o tema da hora. Tem muita gente nesse momento pensando sobre escatologia, gente que em outra circunstância não pensaria em escatologia. Eu estou com alguma dificuldade técnica porque acabou a luz aqui. Essa luz aqui ainda é a luz natural. Eu estou usando a bateria do notebook e o 4G do celular, viu? Aí dá para fazer, né? Essa a situação aqui. Agora, quando a luz baixar, talvez fique um pouco escuro. Vamos torcer para a energia elétrica voltar aqui em casa para poder continuar com tranquilidade. Mas ainda assim, eu quero ministrar aos queridos irmãos. Eu quero ler com vocês, então. Quero ler com vocês uma passagem. A passagem que eu leio aqui é o texto de Tessalonicenses. Porque os irmãos que me acompanham, estão comigo aí desde Daniel, lembro que nós gastamos aí 2 domingos falando sobre Daniel e os temas que Daniel deixou para a posteridade, temas como, por exemplo, as bestas de oposição ao povo de Deus, né, os monstros que se opõem ao povo de Deus, instrumentos para perseguir o povo no fim dos tempos, a ideia de ressurreição no final dos tempos, que está aqui, está presente em Daniel, o tema do final dos tempos e o Filho do Homem, uma grande oposição, derradeira oposição, que dá para ser intitulada de grande tribulação. Então, foi isso que nós vimos em Daniel. Saímos de Daniel e entramos no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, o que nós percebemos, começando com os evangelhos, é que os leitores dos evangelhos, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, né, ele recebe essas profecias, ele toma essas profecias e atualiza. Jesus atualiza as profecias em seu próprio ministério. Os discípulos de Jesus ouvem Jesus ministrando sobre essas profecias e dão sequência a esta atualização profética das profecias. E é isso que nós percebemos no sermão profético de Jesus. Jesus não abandona as escrituras judaicas, na verdade, ele disse que ele veio cumprir as escrituras judaicas. Ele veio cumprir a lei e os profetas. E ele olha para trás e toma, em especial, para falar do fim do mundo, Daniel. Quando nós lemos juntos aqui, Mateus 24 e 25, o Marcos 13, o Lucas 21, que chamamos de o sermão profético de Jesus, lemos esses textos e nós percebemos que Jesus, ele pega Daniel e atualiza no seu ministério e naquilo que ele trouxe para os discípulos, né? Então, ele pega de Daniel o tema do Filho do Homem, ele toma lá de Daniel e atualiza na vida dele também o tema do adversário do final dos tempos, né? A grande oposição, a grande tribulação. Aparece também aqui, nesse caso, o conceito de os sinais proféticos, que não estava presente lá, mas está aqui em Jesus, quando Jesus responde a pergunta dos discípulos, quando será? Então, ele fala ele fala de sinais proféticos para manter os discípulos alertas e vigilantes acerca da hora de aquelas coisas acontecerem. Jesus termina o ministério dele, ministério de 3 anos, Jesus morre, ressuscita, volta para o céu, e logo depois o Pedro, lá em Atos, quando ele vai responder sobre o que estava acontecendo naquele dia do Pentecostes, ele diz que naquele dia se cumpre a profecia de Joel a respeito do final dos tempos, do derramamento do Espírito no final dos tempos. Então, você percebe que o Pedro pegou a profecia de Joel, aplicou naquilo que estava ocorrendo ali, na vida dele, na vida dos discípulos de Jesus, na vida do movimento de Jesus no dia do Pentecostes. Atualizando você um pouquinho mais, naquele dia bonito e abençoado, os discípulos estavam orando e sobre eles línguas como que de fogo desceram e estas línguas provocaram um fenômeno que chamou a atenção de muita gente que passava pela cidade, e essas pessoas que passavam pela cidade ouviam os discípulos de Jesus pregando e anunciando em suas respectivas línguas próprias, porque eles eram judeus, é verdade, mas eram judeus da diáspora, judeus de fora da Palestina. Então, você tinha ali judeu
de Alexandria, que falava em grego ou copta, e ouviu a pregação em grego ou copta. Você tem discípulo de Jesus que vem da Espanha, que vem da Gália, que vem da Itália, que vem da Grécia, que vem da Mesopotâmia, de todos os cantos você tem discípulo de Jesus, não, perdão, judeu da diáspora, né? Você tem judeu da diáspora passando por ali e ouvindo a pregação a respeito de Jesus em sua própria língua natal, língua de berço, a língua da diáspora. E eles perguntam, né? O que está acontecendo aqui? Alguns não entendem e rotulam aquilo como se fosse fenômeno de gente bêbada. E o Pedro pega a palavra nesse momento e diz: não tem ninguém bêbado aqui, vocês não compreendem, mas o que aconteceu aqui é o que está escrito na profecia de Joel, que no fim dos tempos, e aí ele vai e cita o Joel para eles, e ao citar Joel, aquela profecia do final dos tempos, que diz que no fim dos tempos os filhos e as filhas de Deus profetizariam, que o Espírito seria derramado sobre eles. Então, ele pega aquele texto esse do fim dos tempos e atualiza ali, naquele momento, e diz: hoje, aqui nesse dia, se cumpriu o que o profeta Joel havia anunciado, consequentemente, hoje é o fim dos tempos. Então, a resposta de Pedro me ajuda a entender a maneira como os discípulos de Jesus tratam deste assunto. Quando ele diz que naquele momento ali se cumpre Joel a respeito do fim dos tempos, naquele momento ali já era o fim dos tempos, você percebe o que a igreja faz, o que os discípulos de Jesus fazem. Eles entendem que já vivem o fim dos tempos. Então, se você perguntasse para qualquer um dos discípulos de Jesus, para aquela igreja que está nascendo dali, se espalhando pelo Império Romano, aqueles discípulos diriam para você o seguinte: não, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Estes já são o fim dos tempos, porque Jesus inaugurou o fim dos tempos. Em Jesus, o fim começou. Não terminou ainda, mas já começou. E vai terminar quando? Quando o fim termina, né? O fim começou, essa expressão é curiosa, mas a lógica é essa mesma. O fim começou no ministério de Jesus, e naquele momento ali começa, e vai terminar quando? Vai terminar na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, termina o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos, para os discípulos de Jesus, é este grande período entre a vida, morte e ressurreição de Jesus, ali começa o fim dos tempos, e a volta de Jesus, ali termina o fim dos tempos. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, os discípulos se entendem, então, viver no fim dos tempos. Então, entendendo isso, se você me compreendeu, então, este ponto, vai ficar fácil agora ler com você o texto de Tessalonicenses. O texto de Tessalonicenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, Tessalonicenses 4, 13. Eu vou ler com você aqui esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia aí e me acompanhar. Este texto trata do tema do fim. O tema é este, o tema do fim. E aí, vamos ver como Paulo aborda a questão. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com estas palavras. O Paulo continua falando sobre esse mesmo assunto a partir do capítulo 5, de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses que eu estou lendo, tá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto,
aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Veja que neste texto em que Paulo trata de escatologia, desde o capítulo 4:13 até o versículo 5:11, né? Neste texto, ele repete por 2 vezes a mesma expressão. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, 4:18, e consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Com estas palavras. E estas palavras aqui estão aqui neste lugar, então, para quê? Para consolar. Eu olho para um texto como esse aqui e já tiro daqui com tranquilidade uma palavra para você. Qual é o papel dos textos a respeito do fim dos tempos? Qual é o propósito de nós, crentes em Cristo, falarmos do fim do mundo? É para consolar os crentes que estão passando por ansiedade, dificuldade, algum tipo de perseguição, algum tipo de distúrbio, de desconforto na caminhada. É para isso que serve para o crente a palavra da escatologia, a palavra sobre o fim do mundo. Há um outro aspecto da escatologia, que é a questão do alerta, a questão da vigilância, que vai aparecer em especial lá no Apocalipse, com um tom um pouco mais de exortação para os crentes que estavam desanimando, estavam parando a caminhada. Mas aqui, no texto de Tessalonicenses, o relato tem mais o papel de consolo. Dá para dizer, então, que consolar e exortar são as duas chaves de leitura das passagens escatológicas, ou seja, o propósito principal desses textos. Quando lemos Daniel, quando lemos o Sermão Profético de Jesus, quando lemos aqui Paulo falando deste assunto, o Apocalipse de João, estes textos querem, nos crentes, tratar, né, de consolar e de exortar. Consolar aquele que está com dificuldade, está sofrendo, e exortar aquele que está vacilando, aquele que está desanimado, parando a caminhada. Então, são os dois propósitos das palavras escatológicas desses textos aqui, que leio para vocês. Eles não têm um caráter evangelístico. Escatologia não é assunto para fora da igreja. Escatologia não é um assunto para você pregar na praça. Escatologia é assunto para você ensinar para os crentes em Cristo Jesus. E quando alguém me convida, então, Israel, para falar deste assunto, eu logo pergunto, o público é a igreja? Se o público é a igreja, eu vou lá e falo para a igreja. Porque é para a igreja que o assunto vale. Não faz sentido nenhum pegar um texto como esse aqui, por exemplo, e levar para o incrédulo. Não faz, porque para o incrédulo o tema tem que ser outro. O tema tem que ser João 3,16, o Evangelho, a graça de Cristo Jesus. Falar do fim do mundo é para o crente. Então, em especial, Israel, aqui, sim, deixa eu ouvir o Israel, depois eu continuo aqui. Fala, Israel. Eu só quero colocar essa pergunta aí do William Lima. Eu tenho medo do Apocalipse. Volta aí, como é que aconteceu essa mudança? A Bíblia traz os textos, inclusive Daniel, para nos animar e confortar, mas virou outra coisa. Virou, Israel, virou assim. Virou nas mãos de um povo que tenta usar instrumentalmente esses textos para outros propósitos. Quando você olha para a história do uso da escatologia ou da escatologia, você encontra pessoas que se valem desses textos para propósitos bem diversos destes. Nós podemos pensar, por exemplo, aqui, de propósitos de enfrentamento a outros grupos. Quando você
pega o Apocalipse e começa a usar o Apocalipse para atacar outros grupos, como aconteceu na Reforma Protestante. O Martinho Lutero usava o Apocalipse para atacar a Igreja Católica, e a Igreja Católica usava o Apocalipse para atacar o Martinho Lutero. E você encontra este modelo de uso do Apocalipse, um texto usado para atacar as pessoas, durante praticamente toda a história. Nós encontramos na Idade Média também, Israel, um uso muito curioso do Apocalipse e dos textos proféticos, que é tentar encontrar nestes relatos um mapa da história da humanidade. E é quando nós buscamos no texto este tal mapa, o texto ganha um caráter de conspiração, um texto cheio de códigos, como se fosse aquele documentário do Código da Vinci, ou até mesmo aquele livro, o Código da Vinci, que tem coisas escondidas que, se pessoas certas encontrarem, podem, de repente, descobrir o que está acontecendo no mundo e como o fim do mundo está se aproximando. Neste instante aqui, Israel, em especial, parece que as pessoas estão preocupadas com esse tema, mas não estão preocupadas com esse tema para buscar conforto para a igreja, para os crentes, mas estão preocupadas com este tema por causa da guerra. A guerra na Rússia, estão preocupadas aí com o papel da Rússia no fim dos tempos. Eu recebi aqui nessa semana muita gente me perguntando sobre isso, né? A Rússia este elemento aqui de oposição ao povo de Deus, a Rússia é instrumento do anticristo no fim dos tempos, o Putin é um anticristo, questões como essa vieram agora. Mas eu devo alertar os queridos que me ouvem nesse momento, que durante toda a história da igreja, essas questões surgiram, mas geralmente surgiram da perspectiva equivocada e errada. Quando nós nos perguntamos a respeito do fim do mundo, é para manter-nos alertas e vigilantes, aguardando a volta de nosso Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, e nós não vamos ser pegos de surpresa quando ela acontecer. Mas nós não encontramos nos textos bíblicos uma ordem do tipo, descubram quem é o personagem tal, descubram quem é o fulano, descubram quem é o Beltrano, e ajam em relação a esse fulano e Beltrano dessa e daquela forma. Não há nos textos bíblicos nenhum tipo de ordem neste sentido. Os textos estão aqui para levarem o povo de Deus a aguardarem a volta de Jesus com tranquilidade, com paciência e alerta. Este é o papel desses textos aqui. E eu quero dizer para o irmão que me mandou a questão aí sobre o medo, o William, eu queria que você entendesse o seguinte, William. O Apocalipse ele foi escrito para um grupo de crentes que estavam sofrendo muitas dificuldades. E não faz sentido nenhum o Espírito de Deus levar João a escrever um livro para um grupo de irmãos que já estavam passando dificuldade para produzir neles medo. Na verdade, o livro deveria chegar lá para aqueles crentes lá e produzir tranquilidade, confiança em Deus. É para isso. Agora, quando alguém pega um Apocalipse ou estes textos aqui e começa a ficar buscando significado oculto no chifre do cavalo, ou no chifre do cordeiro, ou no chifre de não sei quem, e aí começa a apontar para estes eventos da atualidade, como se fosse o presidente X ou Y, como se fosse alguém vinculado aí, de repente, aí à Igreja Católica, coisa desse tipo que você já ouviu falar, ou algo parecido com outras coisas mais comuns e do cotidiano. Não sei se você já ouviu falar da história do chip da besta e como, no final dos tempos, a besta iria implantar chip nas pessoas, coisas assim que provocam, William, medo. O Apocalipse, nesse caso, se torna um instrumento para amedrontar as pessoas. Então, eu acho que obras como Deixados para Trás não são obras interessantes, não são obras boas, não são obras saudáveis teologicamente. Eu não recomendaria a ninguém gastar 2 horas do seu tempo vendo um filme e, no final, terminar assustado com o fim dos tempos. Porque o fim dos tempos, quando aparece na Bíblia, é para consolar os crentes. Veja o que Paulo falou aqui. O fim dos tempos é para consolar os crentes. E, de repente, você assiste um filme e termina amedrontado. Onde é que está o anticristo? O que ele vai fazer? O que eu vou fazer? Se eu vou ir ou se eu vou ficar? Coisas desse tipo que estão ali para assustar a igreja. O texto profético, os textos escatológicos não têm esse papel. E se alguém usa desta maneira, está usando equivocadamente, fora de propósito. Deixa eu voltar, então, para esse texto aqui, e eu queria mostrar para vocês o seguinte, veja só, ele está falando de volta de Jesus, ressurreição dos mortos, ele está falando sobre o dia do Senhor,
mas ele está sempre dizendo, olha, isso aqui é para vocês se consolarem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação a estas coisas, para vocês não ficarem entristecidos. Ou seja, ser ignorante a respeito dessas coisas poderia produzir tristeza. Estar ciente dessas coisas vai produzir o quê? Consolo. Consolo. Então está aqui diante de nós um texto que descreve a vinda de Jesus no fim dos tempos, descreve a ressurreição dos mortos no fim dos tempos, diz que ele vai chegar como ladrão de noite, ou seja, é uma vinda iminente, usa a mesma chave das dores de parto que Jesus já usou lá no sermão profético para apontar para o fim dos tempos, falando dos sinais do fim dos tempos, mas terminamos as passagens dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu gosto de voltar a esse texto num momento muito especial do ministério, que é o momento do consolo a enlutados. Quando você procura uma passagem bíblica para ler, por exemplo, num funeral, e se o querido que partiu é um crente em Cristo Jesus, se esta pessoa deu testemunho de Cristo durante a sua vida, você pode ler um texto como esse e afirmar a ressurreição deste irmão ou desta irmã no fim dos tempos. E dizer para todos que estão ali que nós devemos nos consolar com a imagem da ressurreição deste irmão no fim dos tempos. Perdemos um ente querido, chegamos lá no funeral e dizemos, esse irmão crente em Cristo, era crente em Cristo Jesus aqui conosco, servia a Cristo aqui, tinha Cristo como seu Senhor e Salvador, então ele ressuscitará no retorno glorioso de Cristo. Esse querido, ele não terá prejuízo por morrer antes da volta de Jesus, porque essa era a questão que estava entristecendo os crentes de Tessalônica. Esta era a questão. Jesus voltara para o céu, Paulo disse que Cristo iria retornar um dia, eles aguardavam isso para um prazo curto, e de repente começou a morrer um outro, e eles ficaram angustiados. E se perguntaram, então, o que vai acontecer com os nossos queridos que morreram antes de Cristo voltar? Eles não vão ser abençoados pela volta de Jesus? Não vão ser contemplados pelo retorno de Cristo Jesus? O Paulo vai esclarecer para eles, lendo inclusive Daniel, porque Daniel já falou deste assunto da ressurreição. Paulo diz para eles, não tenho nenhum tipo de preocupação ou ansiedade com os irmãos que morreram antes da volta de Jesus, porque quando Jesus apontar nos ares, estes irmãos vão ressuscitar. A ressurreição faz parte do propósito de Deus para o seu povo no fim dos tempos. E estes irmãos ressuscitados, restaurados à plenitude de suas formas idealizadas por Deus, vão ao encontro de Jesus. E nós, os vivos, seremos glorificados para ir também ao encontro de Jesus. Porque da mesma maneira como aqueles irmãos irão ao encontro de Jesus, completos em forma, no sentido de que eles têm lá um corpo e um espírito, nós também iremos na direção de Jesus em corpos, com nossos corpos, com o nosso corpo, com o nosso espírito, glorificados. Então, naquele momento da volta de Jesus, haverá a glorificação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Mortos ressuscitados, vivos glorificados, vão ao encontro de Jesus. O Paulo não fala muito mais a respeito daquele dia do fim dos tempos, além do que está aqui. Nessa carta aqui, ele para aqui, nesse instante. Ele chega a dizer que dali em diante é para sempre com Cristo. Ele não entra nos detalhes. O que vai acontecer depois? Depois daquele grande dia. Qual é o dia seguinte? O Paulo não entra nessa questão do dia após a volta de Jesus, né? Se tem dia após a volta de Jesus, que é uma outra questão, o Apocalipse vai entrar nessa questão, vai tratar desse tema, o que vem depois. Mas o Paulo não. O Paulo não trata. O Paulo chega até aqui e diz, o que vocês precisam saber sobre este assunto é, os irmãos vão ressuscitar, nós vamos ser glorificados e vamos juntos ao encontro de Cristo Jesus. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre este corpo da ressurreição. E eu vou gastar aqui uns minutinhos só falando sobre isso aqui com os queridos irmãos, porque esse tema era muito importante para o apóstolo Paulo. Era tão importante para o apóstolo Paulo que, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o Paulo gastou um enorme capítulo. O capítulo 15 de Coríntios é muito grande, meus irmãos. E o tema desse texto, sabe qual é? A ressurreição.
Esse texto de 1 Coríntios 15 tem 58 versículos. E desde o início, desde o primeiro até o último, até o versículo 58, Paulo está tratando da ressurreição. Ele argumenta para aqueles crentes lá de Corinto que estavam duvidando da ressurreição escatológica dos crentes. O Paulo diz: vocês que negam a ressurreição, estão negando a ressurreição de Jesus. E negar a ressurreição de Jesus é negar a própria fé, porque não faz sentido ter fé se Cristo não ressuscitou. A fé é vã se Cristo não ressuscitou. E Cristo ressuscitado é o primeiro. Ele chama de primícias dos que dormem, porque outros passarão pela mesma experiência que Cristo passou, a ressurreição. Esses outros são quem? Nós, os crentes em Cristo. Queremos experimentar esta ressurreição no fim dos tempos, na volta gloriosa de Jesus. Então, nós temos aí o tema da ressurreição tratado em 1 Coríntios. E em 1 Coríntios 15, Paulo fala desse tal corpo da ressurreição. Ressurreição tem corpo. Corpo é parte da escatologia. Eu acho que eu tenho que insistir nisso porque a gente vive numa cultura que nega o corpo, que desvaloriza o corpo, em detrimento, pelo menos nesses espaços nossos, que são os espaços da igreja, né? Que nega o corpo em detrimento do espírito da alma. O corpo tem menor valor. Desde nossos pais, que tinham a temática de salvar a alma, né? Temos que salvar as almas. Nós temos vários hinos em nossos hinários antigos, o cantor cristão, por exemplo, falando sobre a alma cansada, queremos salvar a alma é o importante, e o corpo nem tanto. Houve uma época em que a salvação do corpo nem interessava. Interessava a igreja a salvação da alma. A alma que era o grande objetivo, consequentemente o corpo não era valorizado. Nesse contexto de desvalorização do corpo, que não é um contexto judaico, é um contexto helênico, de desvalorização do corpo, o espírito é o que importa. E ressurreição dos mortos, então, não faz muito sentido. Dá para dizer até que tem crente na atualidade, como aqueles ouvintes de Atenas, que ouviram Paulo atentamente até Paulo falar na ressurreição. E quando Paulo falou na ressurreição, eles pararam de ouvir. E diz: sobre isso não queremos te ouvir, isso não nos interessa, este assunto não é para nós. Então, quando você chega numa realidade que desvaloriza o corpo, que não tem um lugar para o corpo na escatologia, no fim dos tempos, nós chegamos já à imaginação da maioria dos crentes de espaços celestiais desencarnados, onde o corpo não tem papel nenhum. A eternidade é um espaço de espíritos desencarnados sem corpos pela eternidade. E eu trago você de volta para essa temática que é bíblica e importante para o Paulo, tão importante que ele se angustia quando ele imagina em viver a eternidade sem corpo. Ele diz que isso é desconfortável, né? Viver sem o tabernáculo dele, expressão que ele usa para descrever o próprio corpo. Então, o corpo será glorificado, transformado no fim dos tempos, à imagem de duas grandes figuras bíblicas. A imagem de Cristo após a ressurreição, ou seja, o corpo de Cristo após a ressurreição, é o modelo do corpo ressuscitado dos nossos queridos irmãos, ou dos crentes glorificados no fim dos tempos. Ou então, o segundo, né? São duas imagens, lembra? A segunda imagem é o corpo de Adão antes do pecado. O corpo que Deus criou, e ele criou perfeito. Um corpo perfeito. Deus criou todas as coisas, e após a sua criação, ele olhou para aquilo que ele havia criado e disse: tudo é muito bom. Não há nada ruim no que eu criei. Tudo é muito bom. Consequentemente, o corpo também é uma coisa boa. O corpo de Adão antes do pecado, antes de Gênesis 3, é perfeito. Porque tudo que Deus fez é perfeito antes do pecado. Perfeito. Não havia problema nenhum. Nenhum problema. Então, não precisamos imaginar que o corpo iria se dissolver, se deteriorar. Não. Né? A eternidade de Adão, se ele comesse o fruto correto e não o fruto equivocado, né? O fruto da vida e não o outro fruto que trouxe o pecado para a humanidade, se ele comesse o fruto apropriado, era viver com aquele corpo pela eternidade, bem como todos os outros irmãos, né? Bem como todos os outros seres humanos, um corpo, né? Sem nenhum tipo de problema pela eternidade. Nossos corpos atualmente adoecem, padecem, se dissolvem, envelhecem, mas isso é por causa do pecado.
Mas na volta de Jesus, os corpos dos vivos serão glorificados e os corpos dos mortos serão ressuscitados. Meu querido Israel, eu vou fazer uma pausa por aqui, então. Eu continuo falando sobre o Paulo no nosso próximo domingo, e aí eu vou responder as perguntas, mas eu só queria dizer ao meu querido pastor que a luz natural está quase acabando, né? E eu queria que você me compreendesse e ficasse escuro aqui de alguma forma, porque não tem luz aqui onde eu estou. Valtair, há muitas perguntas aqui, inclusive o nosso querido Alexandre Lopes sempre faz as perguntas com relação a Israel. Eu acho, quero lhe solicitar, então, que você prepare um dia, depois que acabar, só sobre Israel. Eu vou até convidar o Alexandre, se ele quiser participar e debater com você, porque esse é um tema muito valioso. Você observou que o Alexandre Paulo Pires, que agora há pouco fez um aviso, ao fundo tem uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel. Entender, então, essa dinâmica de Israel para o protestantismo brasileiro é muito importante, sobretudo Paulo aos Romanos. Penso que é um tema que vale a pena a gente debater, nem que se alongue um pouquinho. Mas nesse contexto que você falou agora, a última pergunta é a primeira que eu vou fazer. A Leda Meinhardt pergunta objetivamente o seguinte: a cremação do corpo prejudica a ressurreição das pessoas? Leda, de forma muito objetiva, em nada. É bom lembrar que o poder de Deus para restaurar as pessoas não depende do estado de seus corpos ou do que restou deles na volta de Jesus. Porque Deus tem um projeto para nós, e esse projeto é criado pelo poder dele, usando a mesma imagem da criação de Adão, Leda. Deus criou Adão, né, do nada, e ele pode restaurar-nos ao seu projeto, né, segundo o projeto que ele tem para cada um de nós. Veja, ele tem um ideal de corpo para mim, Leda, e esse ideal de corpo vai estar restaurado naquele grande dia, independente de onde estarão os meus resíduos. De repente, Leda, a pessoa foi devorada por um leão, por um tubarão, de repente ela foi queimada no incêndio, de repente as cinzas desapareceram em algum lugar. Isso impede o poder de Deus de promover a ressurreição? Nem um pouquinho, Leda, porque este Deus que a Bíblia descreve como aquele que vai operar a ressurreição é um Deus que é onipotente e pode fazer qualquer coisa. Valtair, ficou bastante clara a sua pergunta. Eu até acrescento o que eu já muitas vezes disse aqui, que é sobre se vamos nos reconhecer no céu ou não. Não vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho aqui das pessoas, mas eu quero dizer que eu tenho, nesse afã de confortar, que é o objetivo da escatologia, dito que sim, à luz do corpo de Jesus. Assim como Jesus reconheceu e foi reconhecido com alguma dificuldade, mostrando que o seu corpo glorificado tinha semelhanças e diferenças, também no céu nós vamos nos reconhecer com a memória glorificada. Um dia, quem sabe, eu posso voltar aqui a esse tema. Mas o Guilherme faz uma observação aqui que eu acho que é essencial, que tem a ver com a pregação. Algumas pessoas dizem assim, que Jesus fala assim, então virá o fim. Então, que há uma condição, vou chamar de humana, para que a volta de Jesus se dê. Todo mundo está evangelizado. Então, essa é a pergunta do Guilherme. Você acredita que o que falta para... Erro meu aqui, vou retomar, o Guilherme escreveu certinho, eu que me confundi. O que falta para a volta de Jesus é só a palavra de Deus, que é o Evangelho, ser pregada a todo mundo, a essa condição para o retorno de Jesus? Não, o Guilherme, quando nós lemos esta palavra lá no Sermão Profético de Jesus, isso acaba esclarecendo para nós, né? A gente imaginar que há uma limitação humana, há um impedimento humano para Jesus voltar, é inibir a vontade de Deus, é inibir o seu desejo, a sua vontade específica com relação a este assunto. E eu creio que nenhum de nós, né, nenhum ser humano pode criar impedimento à vontade dele. Então, se ele tem uma vontade, essa vontade independe de nós.
Essa vontade não pode ser impedida por nós. E se eu entendo, se eu acreditar, se eu afirmar que é preciso que cada pessoa individualmente, uma por uma, tenha ouvido a pregação do Evangelho para que Cristo possa vir, eu criei uma limitação. E eu não consigo afirmar nenhuma limitação para o poder de Deus. Nenhuma. Qualquer tipo de limitação para o poder de Deus diminui Deus, e ele não é mais Deus, o Deus que a Bíblia ensina e mostra para nós. Para ele ser Deus, ele tem que ser, como ele mesmo disse para Moisés, eu sou o que sou, e eu não dependo de nada para existir ou para fazer o que eu quero. Né? Nesse sentido, isso aí não pode ser uma limitação. Israel, me permita só fechar aqui uma imagem. Mas eu acredito que há, no projeto de Deus, um certo número de pessoas para serem alcançadas. Né? Porque nós ouvimos isso, né? Quando perguntaram, quando Pedro trata desse assunto, né? Quando ele vai falar sobre... O Pedro tratou desse assunto em sua carta, né? Se estava demorando ou não, ele diz, não está demorando não. Deus é longânimo em postergar a data do fim, da volta de Jesus, para que outras pessoas se salvem. Eu estou parafraseando o texto de Pedro, evidentemente. Então, entenda o seguinte, esta passagem petrina que eu parafraseei aqui agora, que está no nosso roteiro para estudarmos em algum momento, a gente vai chegar lá, Israel, ela nos orienta a respeito disso. Tá? Deus tem em seu desejo, em seu propósito, em seu plano, porque nós temos que imaginar aqui um plano de Deus para o fim dos tempos. Deus tem seu plano, ele não está improvisando isso. Deus tem em seu plano um certo número de pessoas a serem alcançadas. Então, é assim que eu entendo esta questão. Não é que cada pessoa tem que individualmente se converter, ouvir o Evangelho, para que finalmente Deus tenha condição de Jesus está pronto. Todo mundo ouviu, pode ir, vai agora, antes que de repente nasça mais alguém que não ouviu. Não é assim que funciona, porque isso seria um impedimento à vontade de Deus, que é livre e soberana, a revelia de nós. Você me entende? Então, eu posso até imaginar que Deus tem um certo número de pessoas para salvar, eu acho que é até uma resposta que é possível dar, mas não dá para dizer que, porque alguém não ouviu em um certo lugar, Jesus está impedido de voltar por causa disso. Não há nenhum tipo de obra nossa, ação nossa, que possa intervir nesta questão. Ela é de completo arbítrio de Deus. Valtair, mas o problema é uma expressãozinha nos evangelhos. E então virá o fim. Esse então é uma espécie de cronologia, é uma espécie de condicionalidade. O que quer dizer esse e então? Não. Eu devo lembrar aqui que Jesus está falando em ensinar a todas as etnias, e não a todas as pessoas, e não a todos os países. Estamos falando ali de etnias. Então, se a gente for trabalhar com a lógica de pessoas, está fora, essa lógica não dá para usar para esse texto. O texto bíblico está tratando de etnias, de grupos. Então, podemos pensar aí em pessoas que representam grupos, e isso já seria o suficiente para aquele grupo ser alcançado, se a gente fosse levar esse texto do jeito que ele está sendo mencionado aqui. E o então também aqui, Israel, é bom lembrar que ele foi respondido pelo Pedro, lá no Pentecostes, né, descrevendo o fim de forma esticada. Eu comecei falando, inclusive, sobre isso. Né? O fim para essas pessoas, a expressão fim do mundo para eles, é esticada. O tempo do fim se estica, não é um instante. Vai de um certo ponto a outro ponto, ao começo do fim e ao fim do fim. Né? Sendo redundante aqui nesse aspecto. Então, Israel, mesmo que eu entenda de forma literal o texto, ainda assim, ele não me habilitaria a dizer que cada um tem que ouvir para que Cristo possa voltar. Porque nós estaríamos, como você disse muito bem, sendo os senhores da história. É muito interessante, Valtair, como os fundamentalistas, olha que absurdo, têm a mesma teologia dos liberais, assim chamados, ou dos progressistas. Porque os liberais e progressistas diziam que nós, pela pregação do Evangelho, pelo ensino da palavra de Deus, iríamos instaurar o reino de Deus na terra.
É a mesma coisa que diz os fundamentalistas quando nós pregamos o evangelho e todo mundo se converter, obra nossa, esforço nosso, então verá o fim. Olha como há encontros aí paradoxais. Mas eu quero colocar aqui uma palavrinha da nossa irmã Enilir Mota. Ela escreveu assim: creio que a volta do Senhor Jesus vai se dar quando se completar o número de salvos. Penso que é mais ou menos o que você diz, mas vê se eu estou certo no meu raciocínio. Qual é esse número? 144 mil. Não, não é não. Não é não, Israel. Só Deus sabe esse número, meu irmão. Então, 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, só ele sabe. Não é os 144 mil literais, mas Muito é bom. o número, né, de toda a terra poder ter ouvido o evangelho. É porque eu pensei que você estava usando os 144 mil como os testemunhos de Jeová usam, né? Não, no sentido do Apocalipse, nosso aqui, Tá não bom. de outro. Não sei que ficou preocupado comigo. Mas volta aí. Vamos voltar aqui a alguns temas sobre o corpo. A irmã Celeste, ela faz algumas observações, mas ela, então, disse o seguinte, deixa eu localizar aqui a pergunta dela. Disse ela 2 vezes, vou mencionar os 2. Mestre Valtair, parece bastante ousada a sua definição de corpo ressurrecto, ela colocou com um Czinho aí, diante de nossos corpos tão podres, tão mal usados moralmente. E a segunda observação dela, você pode esclarecer como esses corpos, quimicamente falando, serão? É cabível? É necessário? Eu acho que seria bom você retomar um pouquinho essa ideia da corporeidade que você destacou também. Bom, vocês sabem que o Valtair está num prédio sem luz, por isso que ele está escurecendo. Daqui a pouco ele vai desaparecer. Não pensem que ele foi arrebatado, é só a luz que acabou do prédio dele, ele está ali do lado de fora com o celular, para não faltar aqui o nosso compromisso. E eu estou lendo a Bíblia com a luz da tela aqui, ó, porque senão eu não leio aqui a Bíblia, é tão escuro que está aqui. Ô, Celeste, começa pelo final, necessário em absoluto, completamente. Por quê? Porque o Paulo gastou o capítulo 15 de Coríntios para responder essa pergunta, que é necessário. Paulo diz, sim, sem dúvida nenhuma. Se eu faço essa pergunta para o Paulo, ele me gasta mais um capítulo só para responder, sim. E ele vai dizer aqui por meio de imagens, de metáforas, como será esse corpo, Celeste. Quimicamente falando, não dá para te responder. Dá para te responder por meio das metáforas que Paulo usa. Paulo usa aqui a metáfora do corpo espiritual e do corpo físico, né? Expressão curiosa essa, né? A palavra corpo espiritual e corpo físico. Paulo está usando aqui. Parecem ser coisas antagônicas, né? Corpo espiritual, mas o Paulo usa as duas, tá? Ele está fazendo uma oposição aqui, Celeste. A metáfora que ele usa aqui, falando da semente, do trigo, dos corpos celestiais, dos corpos glorificados, ele está usando essas imagens aqui para dizer para seus ouvintes o seguinte: nós temos um corpo nesse momento aqui, que é sombra do que ele deveria ser. E é sombra do que ele deveria ser por causa do pecado. Esse corpo aqui está assim por causa do pecado. Eu não tenho a altura que eu deveria ter, eu não tenho a saúde que eu deveria ter, meu corpo tem problemas, tem defeitos. Por quê? Porque o pecado me fez assim. O pecado pessoal, acho que a luz está voltando. O pecado pessoal. Olha aí, tá vendo? O pecado pessoal. Valtair, as trevas estão cedendo à força da luz. Amém, amém, graças a Deus. Não, a Elisete está dizendo que está piscando. Então, tá bom, mas está ótimo. Elisete é a esposa dele. Mas ok, vamos seguindo aí. Elisete, a minha esposa que está aqui, me assessorando aqui no escuro, coitado. Meu bem, se está piscando, melhor desligar então, senão vai queimar de vez. Pronto. Aí, Israel, o corpo espiritual e o corpo físico. No caso, Celeste, do corpo espiritual, ele tem elementos do corpo, porque Adão tinha corpo, Adão não era só espírito. E logo, por meio da imagem do Adão, que Paulo retoma no final do capítulo 15, as imagens que eu estou usando, o Paulo já usou, não estou inventando nada. Final do 15, ele vai e diz aqui, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
Foi ele que está dizendo isso, Celeste. Alma vivente, né? Corpo espiritual. Tinha lá um corpo e tinha lá um espírito. Deus fez um corpo, matéria que nós compartilhamos com os animais, corpo material como outros seres, como a natureza, né? Podemos ser tocados, podemos ser empurrados, estamos limitados no espaço. Estamos aqui, nesse momento aqui, com condições de dizer isso aqui para vocês, né? Eu estou aqui, você está aí. Isso é por causa das limitações do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele plantou em Adão uma parte que não é corpórea. Não vou entrar no debate aqui se é 2 partes ou 3 partes, porque isso não faz a menor diferença para nós. O importante é que Adão tinha uma parte física e tinha uma parte que não era física, e Adão inteiro é projeto de Deus. Quando Deus pensou o homem, Celeste, ele pensou o homem assim, inteiro. E o homem inteiro, Celeste, é um corpo e um espírito. Ele inteiro é isso. Aí ele morre, o corpo fica por aqui, o espírito vai com Cristo aguardar o final dos tempos e a volta de Jesus, a parousia de Cristo. Nesse momento em que os corpos aqui estão se dissolvendo, nós estamos em espírito lá. Mas o Paulo argumenta, esse não é o estado final. Inclusive, esse estado final chega a angustiar o Paulo, quando Paulo trata desse assunto. Esse não é o estado final. Por quê? Porque Deus tem um plano para o corpo também. Então, naquele dia, no retorno de Cristo, ele vai ressuscitar os corpos e os seres inteiros, mais uma vez, com espíritos e corpos plenos, porque este é o estado de ser pleno, só espírito não é pleno, só espírito é pela metade. Tem que ter o corpo para ser pleno. Pleno estaremos com Cristo para sempre. Não está aqui no Paulo a Nova Jerusalém Celeste, mas se eu trouxesse a Nova Jerusalém para cá, que é o tema do Apocalipse, eu diria para você, na Nova Jerusalém teremos corpos. Teremos corpos. Nova Jerusalém. Tá lá, corpo. Eu vou poder encostar em alguém, eu vou poder ser tocado por alguém. Por quê? Porque eu terei corpo. Mas, Celeste, entenda, corpo restaurado. Aí, eu tenho que imaginar esse corpo como ele deveria ser se não houvesse pecado. Imagina comigo como ele seria. Eu deveria ter uns 2,5 metros de altura, Israel, se não houvesse pecado no mundo, né? Eu 2 metros de altura. Explica isso, explica a sua altura, para o pessoal poder entender o que você está falando, Valtair. E eu teria cabelo, não é isso? Eu teria cabeleira igual a de Jesus, cabelos esvoaçantes e longos, não é? E nesse caso aqui, Israel, é o seguinte, depende de quem está me medindo, né? Quando eu olho na métrica, eu tenho 1,70. Quando o médico me mede, é 1,65. Depende de quem está medindo. Então, Valtair, Celeste... a sua luz praticamente acabou, ficou clara a sua resposta. Mesmo. Eu entendo. Mas tem uma perguntinha aqui que é 1 minuto só. A Sim. Rosana Reusler disse assim, uma vez, há pouco tempo, meu filho me perguntou se quando ele for para o céu, reconhecerá os avós. Dê a resposta de conforto que o pastor Israel deu. É correto? Só diga aí sim ou não, porque nós temos que encerrar, porque você está quase que invisível. Aqui, Rosana, eu te prometo, aqui, ó, eu vou dizer sim ou não, e eu começo semana que vem ampliando essa questão, porque eu acho essa questão tão linda, Israel, para a gente pensar sobre nossos queridos na eternidade e os corpos desses queridos, porque se o indivíduo falece idoso, como ele estará para a eternidade? Se o indivíduo falece criança, como ele estará para a eternidade? Já imaginou isso, Israel? Morreu o bebê, vamos ter berçário no céu? Não é? Então, eu queria pensar com você um pouquinho mais, Rosana, sobre este assunto. Eu digo inicialmente, sim, você vai reconhecer o seu querido ente lá no céu, mas eu amplio isso um pouco mais na próxima semana. Valtair, muito obrigado. Obrigado, Elisete, pelo seu esforço de dar a luz ao mundo, mas não foi muito feliz. Eu vou me despedir, agradecer ao professor Valtair. Semana que vem, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, porque ninguém sabe essa hora, não somos nós que fabricamos, estaremos juntos aqui.